Hoje nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. Mas antes de começar com formas e figuras, eu queria falar um pouco para vocês sobre a noção intuitiva do que significa a área de uma superfície. Então veja aqui, nós temos o segmento AB e um retângulo ABCD. Para medir o segmento AB, nós precisamos de uma unidade padrão para comparar com esse segmento. Então vamos considerar que esse palito aqui é a nossa unidade padrão. Vamos chamar esse palito de P. Então medir AB significa saber quantas vezes P cabe em AB. Então vejam só. Então nós temos aqui que P ele cabe 4 vezes em AB. Então nós podemos dizer que o comprimento de AB é 4P, certo? Óbvio que no sistema normal de medida que nós usamos não é P, né? Nós não medimos o comprimento com palitinhos. Então nós usamos o sistema internacional de medidas, onde a unidade de comprimento adotada como unidade padrão é o metro, certo? Os múltiplos e os submúltiplos, né? Temos centímetro, milímetro, decímetro, quilômetros, hectômetros, enfim. Mas agora, se eu quiser, como é que eu faço para medir a superfície de ABCD? Então, nesse caso, observe que o palito ele pode não ser conveniente. Então, nós temos que ter uma outra unidade padrão, né, e saber quantas vezes que ela cabe nessa superfície. Então, nesse caso, vamos pegar aqui um quadradinho. Vamos chamar ele de U, certo? Então, vamos ver quantas vezes que U cabe nesse retângulo. Veja que nós temos que o quadradinho ele cabe 12 vezes no retângulo. Para preencher toda essa superfície do retângulo, eu precisei de 12 quadradinhos. Então, nós podemos dizer que, considerando essa unidade de medida que nós adotamos, a área dessa superfície ela é 12U. Mas, como eu falei, nós temos que ter um padrão, uma unidade padrão, né? Não vou considerar que esse quadradinho vai ser a unidade de todas as áreas que eu vou medir. Então, para que não haja uma bagunça, né, é necessário que a gente estabeleça uma unidade padrão. E a unidade padrão é a que eu já falei lá no Sistema Internacional de Medidas. Né? Esse Sistema Internacional vocês já viram com certeza nas aulas de Física, vocês já viram falar. Né? Porque a ciência, para organizar a ciência, é necessário que você tenha padrões. Então, se eu medir temperatura que no Brasil usa numa determinada escala e eu for medir em outro estado, em outro país de outro jeito, apesar de que nos Estados Unidos Fahrenheit, aqui usa-se Celsius, né? Mas no sistema internacional, por exemplo, a temperatura é em Kelvin. Então, por exemplo, quando você publica um artigo científico, você tem que seguir. Então, esse sistema internacional ele serve para você saber quais são as medidas adotadas para todas as grandezas, a maioria das grandezas, né? Então, quando eu falo de comprimento, o sistema internacional diz que é metro. Mas, quando eu estou medindo a superfície, eu vou considerar como unidade padrão um quadradinho, né, de 1 metro por 1 metro, que nós dizemos que é 1 metro quadrado. Então, no sistema internacional, a unidade de superfície, né, nós podemos, apesar de não ter lá assim expressamente, mas a unidade de superfície no sistema internacional é 1 metro quadrado, certo? Então, por exemplo, quando você calcula a área, vamos supor, você calcula a área da sua sala de aula e você achou 40 metros quadrados, isso é um comparativo. Você está dizendo que na sua sala de aula caberiam 40 unidades padrão de área, né? Que é 40 metros quadrados. Né? Metro quadrado é a unidade padrão de área, certo? Isso pode ser, pessoal, para vocês até uma coisa bem trivial, né? Pode soar assim como uma coisa elementar, isso é muito básico. Mas a matemática as coisas têm que ser bem amarradas. Então, medir superfície, né, significa comparar, assim como medir comprimento também significa comparar, ok? Então vamos agora para as fórmulas. Nós vamos começar com quadriláteros, ok? Porque assim, na verdade, as figuras planas, nós podemos dividir elas em algumas categorias para facilitar o entendimento.
Então, por exemplo, nós podemos começar com quadriláteros, que são figuras que têm essa propriedade de ter os polígonos de 4 lados iguais. Depois nós vamos para os triângulos, que têm outras propriedades, outras características. E por fim nós vamos ver os círculos e as suas partes. Se der para eu fazer 2 vídeos, ou 3, não sei, eu vou ver como é que nós vamos fazer. Porque a ideia aqui é apresentar essas áreas para vocês e comentar alguns aspectos importantes. Até porque quando a gente for fazer os exercícios é que a gente vai resgatar essas fórmulas. É muito importante que a gente veja essas fórmulas, porque na verdade a maioria das questões, né, as questões que envolvem, por exemplo, que aparecem no Enem, é muito comum que nós temos figuras compostas, né? Como assim que são figuras compostas? São figuras que são formadas por mais de uma dessas figuras elementares. Essas figuras que nós vemos aqui são figuras elementares. Retângulo, quadrado, são figuras elementares. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega, por exemplo, uma área de um campo de futebol. A área do campo de futebol, nós temos lá aquela meia-lua, né, que é chamada meia-lua. Então, você vai ter aí uma figura que é composta por retângulo e um semicírculo, por exemplo. E existe uma diversidade de formas desse tipo. Ok? Então, vamos começar aqui com quadriláteros. Então, o que é um quadrilátero? É um polígono de 4 lados. Né? O mais elementar deles é o retângulo. Certo? Então, o retângulo é um quadrilátero que tem os ângulos internos iguais a 90 graus. Então, a propriedade principal, né, que nós podemos dizer assim, a propriedade... Deixa eu só voltar aqui. A propriedade principal do retângulo é porque todos os ângulos aqui internos, né, são 90 graus. Certo? E ele tem 2 elementos principais, a base e a altura. Então, a área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Então, se a base aqui, por exemplo, for 5, a altura for 2, então a área seria 5 vezes 2, 10. Unidades de área. Aí aqui eu não vou colocar as unidades, mas se for centímetro, é centímetro quadrado. Se for metro, metro quadrado e assim por diante. A outra figura, né, que até já tinha aparecido aqui, é o quadrado. Certo? O retângulo é a mais elementar que nós temos. O quadrado é um tipo de retângulo, certo? É um retângulo especial, digamos assim. Por quê? Porque a base é igual à altura, ou seja, ele tem os 4 lados iguais. Então a fórmula, na verdade, ela é uma variação dessa. Se a base for A e a altura for A, então vai ficar A vezes A ao quadrado. Então a área do quadrado é o lado dele elevado ao quadrado. Outra figura é o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os 4 lados paralelos. Não assim, né? Vou refazer a definição. Ele tem lados opostos paralelos. Então nós temos que esse lado aqui, por exemplo, ele é paralelo a esse lado aqui de cima. E esse lado lateral aqui é paralelo a esse. Então aqui a figura ela só fez uma composição para mostrar como é que nós chegamos na área do paralelogramo. Se eu baixar aqui uma altura desse paralelogramo, né, eu vou ter um triângulozinho aqui, que eu posso trazer ele para cá. Então essa figura, na verdade, ela é um retângulo. E nós já sabemos a área do retângulo. Então, a área do paralelogramo é a mesma do retângulo, base vezes a altura. Outra figura que não é muito comum, mas é importante a gente saber, não é muito comum aparecer, certo? É o losango. Então, o que é um losango? Um losango, o que é a definição? O que define o losango? Um losango é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais. Ah, então é um quadrado. Não necessariamente, porque para ser quadrado, certo? Aqui é um detalhe, para ser um quadrado, tem que ser, além de ter os 4 lados iguais, os 4 ângulos também tem que ser iguais, para ser quadrado. E no caso do losango, não. Para ser um losango, basta ter os 4 lados iguais. E são paralelos, na verdade, né? Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual
a esse outro aqui. Então ele tem os 4 lados iguais, certo? Esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. E ele tem quais são os elementos importantes do losango? As suas diagonais. Então ele tem 2 diagonais. Uma diagonal é chamada diagonal maior, né, que vai de uma ponta a outra aqui. A diagonal é um segmento que passa pelo meio, que une um vértice a outro, certo? E ele vai ter uma diagonal menor, né? É importante também uma propriedade dos losangos é que as diagonais dividem-se, se encontram em um ponto que divide em 2 partes iguais. Então aqui eu vou ter um triângulo, aqui eu vou ter aqui um segmento que é igual a esse, e esse aqui é igual a esse aqui, certo? Então, os elementos importantes do losango é a diagonal menor e a sua diagonal maior. E a área vai ser diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Essas fórmulas dessas áreas aqui, nós conseguimos chegar utilizando, por exemplo, triângulos, composição, mas não é o objetivo aqui. É só mostrar mesmo as áreas. Mas não é tão difícil a gente chegar. Aqui eu mostrei um exemplo como é que nós chegamos na área do paralelogramo. O losango dá para fazer também, mas fica aí de exercício para vocês. E, por fim, um dos quadriláteros mais importantes que tem é o trapézio, certo? O trapézio é algo que sempre aparece no Enem, certo? Porque ele está presente em muitas situações. Então, o que é um trapézio? Pela definição, vocês ouviram aí? É uma coruja. Não sei se deu para vocês ouvirem. Eu estou gravando aqui. Aí tem um ninho de coruja aqui perto da minha casa. E eu não sei também se vocês estão ouvindo, também tem aqui uns grilos aqui por perto. Aí vamos lá, vamos seguir aqui no trapézio. Então, o trapézio que define, primeiro, o trapézio ele é um quadrilátero, né? Assim como todos os outros. E para ser trapézio, basta que ele tenha 2 lados opostos paralelos. No caso, esse de baixo e esse de cima. Então, se essa reta aqui, esse segmento é paralelo ao de baixo, não importa as suas laterais aqui, né? Ele vai ser um trapézio. Então, o que é que nós temos de interessante no trapézio? Nós temos aqui a sua altura, certo? Cuidado no trapézio, certo? A altura não é esse segmento aqui, certo? A altura, primeiro, a definição de altura que a gente já viu em triângulos. A altura do trapézio é a distância entre os seus lados paralelos, ou seja, você vai pegar um ponto de um dos lados paralelos e vai descer uma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Isso é a minha altura. E ele vai ter também uma base que é chamada base maior e uma base em cima chamada base menor. Então a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então, pessoal, nós vamos parar por aqui hoje, né? Porque é muita informação, eu sei. Mas depois a gente ainda vem triângulo, aí, se Deus quiser, e círculos e suas partes. Como é que eu vou decorar tudo isso? Observe que a maioria aqui, por exemplo, o retângulo é igual a do quadrado, né? Só muda pelas letras. Essa daqui também é igual a do paralelogramo. Então, uma que é muito legal, muito importante de vocês decorarem, principalmente, que não é tão trivial assim, é essa aqui do trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Não é nada difícil de decorar, certo? Só observar os elementos que dá para decorar. Então, esses são os quadriláteros notáveis, certo? Existem muitos quadriláteros, né? Para ser quadrilátero basta ter 4 lados, então existem muitos. Mas esses aqui são os quadriláteros notáveis, os mais importantes. Se você souber achar a fórmula a área deles, você já está bem encaminhado. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e vamos aos triângulos em breve. Abraço e até mais.